Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e que em breve voltará. Nós louvamos e adoramos a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 30 para a meditação desta noite. Provérbios capítulo 30. Muitos devem estar perguntando aí, pastor, o senhor pregou Provérbios o ano inteiro, né? Expondo versículo a versículo nas nossas reuniões de oração, e agora, no início do ano, mais Provérbios. Na verdade, este texto, eu saltei ele, se alguns irmãos perceberam, né? Eu saltei ele durante as nossas reflexões diárias nas reuniões de oração online. Vamos abrir em Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9. Provérbios 30, versículos 7 ao 9. As palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Vamos ler, diz assim: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. E profane o nome de Deus. Queridos, essas são as palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Nós não sabemos muito acerca destes personagens, né? Queria pedir os diáconos para chamar a atenção, pedir lá fora para pararem. Então nós não sabemos muito acerca destes personagens, Agur e o seu pai Jaque, mas sabemos que esses nomes são nomes árabes, e esses nomes também são de pessoas que provavelmente não pertencem, na verdade não pertencem a Israel, são de Massá, um território fora de Israel, do povo de Deus. No entanto, Agur, este autor do capítulo 30 de Salomão, nem todo o livro de Salomão, de Provérbios, é de autoria de Salomão, especialmente agora este capítulo 30, ele se trata de palavras de Agur, que é provavelmente um rei, que foi amigo de Salomão, e que creu na palavra de Deus, creu e temeu ao Senhor da aliança, ao Deus da palavra, ao Deus da lei, e ele tem um apreço, um exemplo aqui, que não é dado por muitos que são de Israel. Essas palavras de Agur têm muito a nos ensinar no dia de hoje. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre oração, as orações que são atendidas, orações que não são respondidas, mas essa é a única oração feita no livro de Provérbios, e ela é uma oração tão preciosa. Ela foi escrita há cerca de 1000 anos antes de Cristo, né, no período ainda ali de Salomão, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. No entanto, ela vai fazer parte também, vai estar bem relacionada com as palavras de Jesus. Jesus vai ensinar-nos a oração dominical, conhecida também como oração do Pai Nosso, né, e ela vai ter muitas semelhanças com a oração feita por Agur 1000 anos antes. Observe que essa oração ela é feita em seguida às declarações acerca de Deus, sobre quem é esse Deus que Agur crê. Diz aqui que é santo, que ele é sábio, é onisciente, é onipotente, é criador. Os versículos anteriores vão mostrando isso. Ele tem um nome pelo qual ele se revelou, né? O nome aqui é Senhor Yahvé, né? O nome revelado a Israel. Ele é pai, ele tem um filho, ele é escudo, ele é digno de confiança, ele se revelou na sua palavra, ele se revelou na obra da criação. Tudo isso nos é dito nesses versículos anteriores ao que nós acabamos de ler.
pouquíssimos versículos já revelam grandes coisas acerca deste Deus, do Deus que Agur, que não é de Israel, mas cria e confiava. Amados, Jesus também começa a sua oração, a oração que ele nos ensinou a orar, a oração dominical, exaltando ao Pai nosso que estás nos céus, dizendo: santificado seja o teu nome, não é assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então Jesus nos ensina essa exaltação a Deus na oração, e é isso que Agur está também fazendo aqui nesta passagem. Amados, 2021 chegou, e de fato algumas preocupações, algumas angústias, algumas ansiedades, aflições já ocupam as mentes e corações de tantas pessoas, na verdade de quase todos. 2021 chegou como uma incógnita, mais do que os anos anteriores. O que me espera? O que me aguarda em 2021? Eu estarei vivo? É a pergunta de muitos. Estarei com saúde? Eu estarei empregado? São perguntas que são feitas por quase todos, no mundo inteiro. Mas alguns ainda perguntam, se preocupam: será que eu irei comprar tudo o que eu quero neste ano? Será que eu estarei rico, famoso, terei sucesso? São muitas as inquietações neste ano, e a oração de Agur tem muito a nos ensinar, em meio a tantas incertezas, e também necessidades que são diversas entre as pessoas, inclusive entre nós cristãos. Há diversidades nas nossas prioridades, e Agur vai nos ensinar. Em primeiro lugar, amados, tendo como tema uma sábia oração para este novo ano, essa oração de Agur é uma sábia oração para este ano de 2021. Na verdade, é para toda a nossa vida. Mas se você quer fazer uma oração sábia neste novo ano, atente para essa oração de Agur. Em primeiro lugar, ela é sábia na humildade diante de Deus. Observe que a confiança de Agur não está em si mesmo. Ele diz: duas coisas te peço, não mas negues. Ele entende que Deus pode negar. Ele entende que Deus não é obrigado a atender nenhum pedido, muito menos todos os pedidos que os seres humanos fazem, seja na virada do ano ou durante todo o ano. Assim como Jesus também nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Mas geralmente as pessoas começam a orar no início do ano, na virada de ano, querendo que Deus faça a vontade deles. Ó Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e tem uma lista imensa de pedidos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas nós sabemos que se lhe pedirmos, como Agur diz: eu peço, humildemente te peço, pedirmos com confiança, em nome de Jesus, com fé, Ele irá atender às nossas necessidades, aos nossos pedidos. Ele disse: pedirmos crendo, em nome de Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Conforme a vontade dEle, as nossas orações seriam atendidas. E Agur tinha uma confiança, mas ao mesmo tempo não era uma confiança em si, era confiança em Deus. E nós temos uma confiança, não por nossa causa, mas por causa de Cristo, que nos dá livre acesso ao Pai, de fato. Aqui, Agur vai contrastar a fragilidade humana com Deus Todo-Poderoso. Se vocês observarem os versículos anteriores, especialmente o versículo 4, onde nós vamos ter 6 perguntas que têm uma profundidade de conhecimento acerca de Deus. E ele contrasta a si mesmo, o homem, bem como contrasta assim com a grandeza e o poder de Deus. Se vocês observarem, ele vai reconhecer as suas limitações, ao mesmo tempo que vai também exaltar ao nosso bom Deus. Versículo 7, ele entende a sua limitação de tempo de vida. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Essa é a realidade. E é possível que em 2020 eu não esteja aqui. E Agur tinha essa certeza também.
Ele tinha essa possibilidade porque eterno, somente Deus. Nós somos frágeis, nós temos uma limitação de tempo. O autor do Salmo 90 diz que nós somos como um sopro, passamos rapidamente, voamos. Agur tinha essa compreensão, mas também ele diz que as suas limitações físicas são grandes. No versículo 1 ele diz: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Quase todos também estamos cansados, depois de um ano difícil. Eu sei que tivemos muitas vitórias, muitas bênçãos, mas foi um ano difícil, para a maior parte das pessoas. Mas Deus não se cansa, Deus não se fatiga, em contraste com o ser humano, como Agur e como nós. Temos limitações. Outra limitação que ele reconhece é do conhecimento e do poder, nos versículos de 2 a 4, quando ele diz de si mesmo: sou demasiadamente estúpido para ser homem. Parece que ele está sendo bem radical, né? Sou demasiadamente estúpido para ser homem. Mas quando ele se compara com Deus, e o conhecimento de Deus, e o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, nós temos que de fato nos recolher, temos que cantar como cantamos aqui, que diminua eu, Senhor. Quando temos uma visão da glória de Deus, automaticamente vamos ver a nossa pequenez, a nossa limitação. E ele continua dizendo no verso 2: não tenho inteligência de homem, não aprendi sabedoria, a sabedoria no verso 3, não tenho conhecimento do santo. É em contraste com Deus, eu não tenho. Mas Deus tem todo o conhecimento, mas Deus tem toda a sabedoria e todo o poder, e toda a sabedoria emana do Pai das luzes, vem do alto, como dádiva, como presente. E ele então se aproxima de Deus em oração, com uma atitude de humildade, a sábia humildade. Na verdade, o próprio ato de orar humildemente já é um ato de humildade, de dependência de Deus. É claro, não aquela oração do fariseu, aquela não tem nada de humildade, é soberba. Mas essa nos apresenta diante do Senhor como pequenos, limitados, mas Deus como sendo grande, soberano e todo-poderoso. Mas essa oração também é sábia nos pedidos prioritários. Ou seja, o sábio sabia o que pedir e a quem pedir. Observe que ele diz: duas coisas te peço. Tantas coisas nós temos para pedir, né? As pessoas têm tantas coisas para pedir, mas ele deixa registrado: duas coisas te peço. E é interessante observarmos também que este capítulo é um capítulo de provérbios numéricos. Nós vamos ter aqui 2, 3, 4 números, mas o número que ele pede a Deus, 2, é um número pequeno, não porque ele não tivesse mais necessidades, ele tinha, certamente tinha. Como uma pessoa dependente de Deus, ele teria muitas outras necessidades, mas essas eram duas necessidades prioritárias, que não poderiam ser deixadas de lado neste ano de 2021 para nós, e não pôde ser deixado de lado para ele na sua vida, durante o seu viver. Ele diz: antes que eu morra. Ele poderia fazer muitas petições, nós podemos fazer muitas petições, podemos clamar a Deus por inúmeros pedidos. Não tem a limitação de que sábio seria só a oração que pede duas coisas. Não é isso que nós estamos dizendo, mas é que ele, como temente a Deus, como uma pessoa sábia, ele não se apressa a derramar os seus pedidos diante do Senhor de uma forma insensata, imprudente, como diz o próprio sábio Salomão, né, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. E essa oração de Agur é uma oração de poucas palavras, era uma oração pequena, simples, mas não é uma oração rasa,
não é uma oração vazia, superficial, insensata. É uma oração com ensinamentos muito profundos, tanto para ele no seu contexto, como para nós hoje, em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo, em meio a todos esses desafios que nos esperam, e essa incógnita diante de 2021, essas orações têm muito a nos ensinar. Então vamos ver estes pedidos prioritários que ele fez ao Senhor. O primeiro pedido: afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa oração tem profundas aplicações em todos os âmbitos. Primeiro, em relação ao próximo, em relação ao outro, a terceiros, porque ele está dizendo aqui: mantenha longe de mim aqueles que são falsos, afasta eles de mim, aqueles que são mentirosos. Ou então ele está dizendo: Senhor, se é para essas pessoas ficarem perto de mim, que elas se afastem da mentira, que elas se afastem, deixem a falsidade, e possamos então viver uma relação saudável, abençoada, porque eu não quero isso na minha vida, eu não posso viver isso. Na verdade, viver no meio de pessoas falsas e mentirosas vão nos gerar muitos conflitos, muita insegurança. Não sabe se está lidando com um amigo ou com um inimigo, se pode confiar ou não pode confiar. A falsidade e a mentira, ela traz insegurança, traz prejuízos terríveis para os relacionamentos. Nos negócios, não dá para fazer negócios com pessoas falsas. Imagine você fazer negócio com uma pessoa falsa e mentirosa. Não dá. Vai ter prejuízos, vai ter insegurança, vai ter brigas, vai ter muitos conflitos. E ele está pedindo a Deus: Senhor, que as pessoas sejam verdadeiras comigo, que elas não sejam falsas, que elas sejam sinceras, e elas falem a verdade. Ainda que eu não goste dessa verdade, que elas sejam verdadeiras comigo, ainda que elas digam o que eu não quero ouvir, mas que é a verdade e eu preciso ouvir. Senhor, afasta de mim essas mentiras, essas falsidades, porque eu prefiro os tapas, né? De fato, as correções, as repreensões de alguém que me ama, do que os beijinhos, né? E aquelas tapinhas nas costas de pessoas que não são verdadeiras, que são falsas comigo, que não querem o meu bem, que não querem que eu me corrija, que eu melhore, que eu tenha um ano diferente. Elas vão dizer: ó, está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem, quando na verdade eu estou indo no caminho errado. Então ele está dizendo: afasta de mim a falsidade em relação ao outro, mas também em relação a si mesmo. A verdade, ele está dizendo: não me deixe ser falso também, não me deixe ser mentiroso com o meu próximo. Eu quero ser uma pessoa confiável, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira com aqueles que estão ao meu redor. Eu quero vivenciar relacionamentos saudáveis, relacionamentos confiáveis, no meu casamento, nas minhas amizades, na vida eclesiástica entre irmãos em Cristo. Eu quero ser verdadeiro e que as pessoas confiem em mim. É uma oração que ele está fazendo em relação a si mesmo. E nos negócios eu não quero ser enganado, mas também não quero enganar ninguém. Eu quero ser verdadeiro nos meus negócios. Não quero ser hipócrita no meu viver. É o que ele também está orando. Eu não quero professar uma coisa com os meus lábios e viver outro totalmente diferente no meu dia a dia, na vida prática. Isso seria hipocrisia, e ele está dizendo: afasta de mim essa falsidade, afasta de mim essa mentira, essa vida que não é verdadeira, porque a mentira, por menor que ela seja, ela é prejudicial, ela tem perna curta e uma hora vai ser descoberta. O falso, a hipocrisia, não foram feitos para poder ficar encobertos sempre. Deus vai trazer à tona, e a vergonha vem, e ele está dizendo: eu não quero viver essa mentira, seja uma mentira, uma mentirinha, Senhor, afasta ela de mim, porque não provém de ti. Mas quando ele está pedindo afasta de mim, ele também está confessando.
Ele está num ato, uma oração aqui de confissão, dizendo: Senhor, há falsidade também em mim, há mentiras também em mim, mas afasta isso. Ele está aqui, além de pedir que Deus o livre da mentira e da falsidade, está pedindo também o perdão. Me perdoa, Senhor, e me liberta. Se eu estou escravo da mentira e da falsidade, me tira dessas algemas, dessa escravidão, porque eu quero ser verdadeiro. É uma oração profunda para nós nesse ano de 2021. Mas ele também, amados, não apenas em relação a si mesmo, em relação ao outro, em relação à palavra de Deus. Ele está pedindo: afasta de mim a falsidade e a mentira. Se vocês observarem os versículos 5 e 6, anteriores aí a esse texto que nós lemos, ele começa dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Ele vai dizer que toda a palavra de Deus é confiável, toda a palavra de Deus é verdadeira. E ela não pode ser alterada pelos homens. Nada acrescentes às palavras do Senhor. E esse não era um homem de Israel, que crescera ensinado na lei de Yahvé. Mas ele tinha um amor, um apreço pela palavra de Deus que era tão grande. Provavelmente mais do que muitos de Israel naqueles dias. E ele diz que toda a palavra de Deus é a verdade. Em meio ao Provérbios que diz 2, 4, 6, 3, ele diz: não, a palavra de Deus é toda. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é a verdade, é pura, é confiável. Ele tinha essa certeza. E ele diz aqui que ela é útil para repreensão, porque no versículo 6, Versículo 6 ele diz: não acrescentes nada às palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aí é que mostra uma relação, quando ele está dizendo: afasta de mim a mentira, a falsidade e a mentira. Ele acabou de dizer, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, a escritura toda, ele diz: quem for contra ela, é verdade. Ele está pedindo: Senhor, não me deixe ir contra a palavra, a tua palavra, porque ela é a verdade, então não me deixe ir contra a verdade. Então ele está pedindo: afasta de mim a mentira e a falsidade, me guie na tua verdade, me guie na tua palavra. Eu quero ser conduzido pelos caminhos retos, pelas veredas da justiça e da verdade, e a tua palavra é a verdade, disse Jesus na oração sacerdotal em João 17:17. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Essa oração profunda de Agur. Mas observe o segundo pedido dele: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Todos os anos nesta época, nessa virada de ano, nesse período de festas, os desejos, as felicitações, as orações giram em torno de muitos, não é isso? Olha, muito sucesso para você, muita prosperidade, muita paz, muita felicidade, muitas bênçãos, muitas riquezas, não é assim? Muita saúde, sempre em torno de muitos de fato. Não é ruim pedir, não é ruim desejar muitas coisas boas para o próximo, tá? Mas a ideia aqui é de que ele vai pedir que não me des nem a riqueza, nem a pobreza, nem a riqueza. Ele pede nem um extremo, nem um outro. Os extremos são perigosos, são prejudiciais, e ele entende essa realidade para si mesmo. Ele não quer nem a riqueza, nem a pobreza, ou seja, nem a miséria, e nem o excesso de coisas, de dinheiro, de vida material para si. Mas nessa época do ano, as pessoas estão sempre preocupadas em ganhar muito dinheiro no ano, Na realidade, é já começar o ano milionário, Tivemos aí agora essas final de semana, a Mega Sena da virada. Todo ano é a mesma coisa, milhares. E as perguntas nas redes sociais, nos telejornais, nos programas de TV, é sempre: o que você faria se ganhasse 300 milhões de reais?
E cada um fica pensando, até eu fiquei pensando de vez em quando, o que eu faria com 300 milhões de reais? E depois tem que sacudir a cabeça e voltar para a realidade, e falar, opa, põe o pé no chão, né? O que você faria? Compraria tantos milhares de carros populares, né? Compraria tantas e tantas casas, se aplicasse na poupança, teria tanto de rendimento mensal. E as pessoas ficam todas, de fato, né, alvoroçadas, com desejo de riquezas, de fato. Se eu ganhar isso aí, minha vida está resolvida, né? Não vou precisar trabalhar mais nunca. E aí vem os pensamentos constantes. Mas, amados, embora Deus de fato seja o dono de toda a riqueza do mundo, do universo, Ele é dono do ouro e da prata, tudo pertence a Deus nos céus e na terra, de fato, mas Ele não nos promete deixar ricos. Ele não promete nem a um e nem a todos que ficarão ricos em 2021. Eu sei que tem pastores profetizando aí, dizendo que você vai ficar rico, que os membros vão ficar ricos nesse ano, mas isso não tem na palavra de Deus. Não são promessas de Deus. Não eram no Antigo e não são também no Novo Testamento. Na verdade, Agur está dizendo aqui que é um perigo nas riquezas. O perigo, né, da riqueza que é que Mamon, que é um senhor, passe de fato, ou continue sendo o senhor da vida daquela pessoa que está escravizada pelo dinheiro, pelos bens materiais. Quantos não matam? Quantos não cometem tantas atrocidades por causa de questões materiais? E observe o segundo pedido dele, esse segundo pedido, não me des nem a pobreza nem a riqueza, vem acompanhado de um outro, né, que está conectado. Ele diz, dá-me o pão que me for necessário. Agur, ele de forma sábia e sensata pede a Deus o que lhe é necessário, o que lhe é suficiente. Ele pede, como Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Não, o pão nosso de cada dia nos dá do ano inteiro, e nós vamos guardar e nós vamos acumular, é hoje. Isso é um contraste tremendo com a famigerada e perigosa teologia da prosperidade, né? É o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, dá-me o que for necessário. E quais são as nossas necessidades básicas? O que nós precisamos para viver? Comer? Precisamos. Beber? Precisamos. Vestir? Precisamos. Mas nós precisamos de todo tipo de comida? Todo tipo de bebida? Precisamos de todas as melhores vestes? Não. Mas é isso que ocupa o coração de grande parte das pessoas. Nós precisamos de fato de dormir, precisamos de fato de louvar e adorar a Deus, isso faz parte da nossa necessidade básica como ser humanos, né? Mas dá-me o que for necessário. Só que nós muitas vezes agimos como crianças birrentas. Vocês já saíram com criança birrenta para fazer compras, né? Já avisa antes, fala, olha, não vai ganhar, eu vou te levar, mas não vai ganhar. Leva a criança, ela, não, pode deixar pai, pode deixar a mãe, né? Não, eu não vou pedir nada. A hora que chega lá no mercado, chega na loja, está passando na porta de uma loja de brinquedos, começa a dar birra, não é? Mais ou menos isso que acontece conosco também. Não é o que nós precisamos. Nós não necessitamos daquilo, mas nós queremos, né? E damos birra, eu quero, e bate o pé. Poucos oram como Jesus nos ensinou, poucos oram como Agur está orando. Dá-me o que me for necessário para viver em 2021. Agur está dizendo que ele se contenta com um pouco. Agur está dizendo, eu sou grato a Deus pelo básico. Ele está dizendo que não vai ficar murmurando, reclamando, quando ele já tiver o suficiente, o necessário para sobreviver. Mas tem muita gente murmurando, reclamando, brigando com Deus, quando já tem até mais do que precisa. Ah, Senhor, eu preciso de roupa, o guarda-roupa está entupido, né? Ah, Senhor, eu preciso de comida, né? Mas está cheia a despensa, tem coisas lá que ele não usa durante o mês inteiro, mas está lá perdendo e reclamando de Deus. Às vezes isso aqui tem acontecido na vida de muitos, mas Agur está dizendo, Senhor, eu não quero viver murmurando, eu quero ser grato a Ti.
Mas, amados, essa oração é sábia para este ano, também não apenas porque é sábia na humildade, não é apenas sábia nas prioridades dos seus pedidos, apenas 2, e pedidos profundos, mas também nas motivações destes pedidos. Observemos, ele aqui vai entender que o sábio sabe o porquê de pedir, e ele sabe para que ele está pedindo. Não é um pedido aleatório, não é um pedido insensato, sem sentido. Ele diz aqui que, veja só a primeira motivação dele: para não suceder que estando eu farto, te negue, não me des nem a riqueza, nem a pobreza, para que não suceder que estando eu farto, te negue. Agur percebe o perigo da soberba na vida de um homem. Ele temia que a riqueza subisse à sua cabeça, ao seu coração, e temia que ele ficasse altivo, arrogante, soberbo. Isso em relação a Deus. Não é uma preocupação consigo mesmo, é uma preocupação com Deus, é centrada no Senhor. Veja que pedidos mais sábios, é numa relação de comunhão com o Senhor. Observe que ele fica preocupado de que, estando rico, ele possa se achar autossuficiente, que ele possa se achar dependente de si mesmo, e não de Deus. Embora de fato a riqueza em si não seja má, e a riqueza, o material em si mesma não é má. O que é má, o que é pecaminoso, é o amor ao dinheiro, é deixar isso ocupar o coração. E de fato essa riqueza, ela tem esse poder atrativo sobre o ser humano, um coração pecaminoso, e atrai esse coração pecaminoso, e tem derrubado até pastores, até homens de Deus, mulheres de Deus, que se deixam levar pela questão material. Quantos pastores estão aí nas mídias sociais, pastores de grandes denominações, pastoras, que estão corrompidas pela questão financeira, levam a matar, levam a praticar tantas coisas ruins, a se corromper, estão presos. Homens de Deus, vários líderes. Agur tinha essa preocupação de que o seu coração não fosse de fato ocupado pela riqueza. Ele está pedindo: Senhor, não me deixe colocar o meu coração nas coisas deste mundo. Ainda que não seja pecado ter recursos deste mundo, não me deixe confiar nos meus recursos. Não me deixe confiar no dinheiro que eu tenho guardado no banco, se é que alguém tem aí, né? Alguns devem ter, mas não me deixe confiar. Não me deixe confiar na reserva que está lá no meu celeiro. Não me deixe confiar naquele dinheiro que está aplicado, está emprestado a juros. Não me deixe confiar no que eu tenho, Senhor. Agur está preocupado com isso. Ele certamente viu Davi escrevendo o que Davi escreveu no Salmo 62, versículo 10: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Agur está dizendo que a provisão diária de Deus tem grande importância para ele. A provisão diária de Deus significa comunhão diária com o Senhor. Uma provisão diária, o que Deus nos dá aqui hoje, significa também uma dependência diária, significa uma oração diária. Eu preciso, eu oro, eu busco, Deus me atende diariamente. Então é uma comunhão, uma dependência, uma oração constante ao Senhor. Essa palavra de Agur aqui está dizendo: Senhor, eu tenho prazer na tua presença. Eu não quero buscá-lo apenas uma vez no ano. Eu não quero buscá-lo uma vez na vida. Eu quero buscá-lo dia após dia. Então não me dê nada que vai me afastar de ti. É essa a preocupação, essa a segunda motivação dele aqui. Ele diz: e diga eu, depois de ter tudo isso, quem é o Senhor? Quem é Deus? O conforto da riqueza, a comodidade dos recursos materiais tende a nos deixar de fato ingratos na nossa vida,
tende-nos a deixar cegos para o que Deus tem feito em nossas vidas. Já tem um bom emprego, já tem uma renda todos os meses tranquila, abençoada, né? Maior do que de muitas pessoas. Essa comodidade material, financeira, muitas vezes leva a pessoa a achar que não precisa de Deus. Agur tinha essa preocupação, e que eu não diga quem é o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. O fato de citar o nome de aqui Senhor em caixa alta é Yahvé, é o nome pelo qual Deus se revelou. Mas ele está dizendo aqui que é possível que ele esqueça esse Deus da palavra, esse Deus da aliança, esse Deus que se revelou, quando o seu coração for tomado pela riqueza, pelas coisas materiais. Em meio à prosperidade, quantas pessoas têm se esquecido de Deus? Quantos? Eu sou testemunha como pastor, de que muitas pessoas vêm para a igreja e começam a pedir: Senhor, me dê um emprego, Senhor, me dê um negócio, Senhor, abençoa minha vida financeira. Mas pouco depois de receber a resposta, a bênção de Deus, e ficar bem, abandonam a Deus, se esquecem do Senhor, se esquecem do Deus da palavra, porque eles abandonam a igreja, abandonam o culto, abandonam os estudos bíblicos, abandonam a leitura da palavra, se esquecem do Senhor. Agur tinha essa preocupação de não se esquecer quem é o Senhor. Uma boa oração para este ano de 2021, uma motivação excelente para nós que tememos a Deus. Mas a terceira motivação dele é: não me des a pobreza, porque o que eu empobrecido venha a furtar. Por causa da minha natureza corrompida, ele está se entendendo assim, ele entendeu as suas limitações e os seus pecados. Ele diz que a pobreza pode levá-lo a viver revoltado contra Deus. Se por um lado a riqueza afasta, né, entorpece, por outro lado a pobreza também endurece o coração. A pobreza deixa a pessoa revoltada com Deus e com todo mundo, e se acha no direito de fazer o que bem entender, para pecar, para viver, para poder sobreviver. E ele está preocupado aqui de que ele podia quebrar os mandamentos do Senhor. Senhor, não me dê a pobreza, porque eu tenho visto muitas pessoas pobres, roubando, furtando, quebrando o 8º mandamento e assim outros mandamentos de amor ao próximo. Ele está dizendo, embora a pobreza não justifique isso, porque tem pobre que é honesto, tem pobre de fato que é íntegro, que tem um caráter ilibado, e são muitos os pobres assim. A pobreza não justifica o roubo, mas ele está dizendo que muitos têm feito isso, e ele entendia que o seu coração podia cair nessa armadilha. Sendo pobre, podia se afastar de Deus, roubando, furtando. Agur está pedindo a Deus que o mantenha numa disciplina de dependência diária dele, porque a cada provisão diária significa que Agur iria dar graças a Deus. A cada provisão diária ele iria louvar a Deus, ele iria reconhecer o cuidado divino na sua vida. A cada provisão, a cada arroz, a cada pão, a cada feijão, a cada copo de água, a cada necessidade básica, ele iria dar graças ao Senhor. Também está pedindo: caso, Senhor, eu venha passar por algum momento de escassez, de dificuldade, não me deixe questionar, não me deixe duvidar do teu cuidado, da tua provisão sobre a minha vida. Ele está pedindo: Senhor, ajuda-me a confiar em ti, em qualquer situação, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Nós cantamos aqui esse hino que é tão profundo na sua mensagem. Às vezes a confiança pode faltar, mas então nós dependemos tanto de Deus que pedimos: Senhor, ajuda-me a confiar, sempre, em qualquer situação. E a quarta e última motivação, para nós encerrarmos, ele diz, que eu venha roubar, furtar e profane o nome de Deus. Está ligado à terceira motivação. Agur temia ser escândalo, ele temia que a sua preocupação aqui de fato era com Deus. Mais uma vez,
Ele diz: meu Deus e Pai, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero roubar, e as pessoas olharem para mim e falar: olha lá, ele é homem de Deus, dizia ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, está furtando, está roubando. Isso vai envergonhar o nome de Deus, porque eu sou conhecido como um cristão, como um servo de Deus, um discípulo de Cristo. Isso seria uma vergonha para mim, sim, mas também envergonharia o nome de Deus, e Ele tem essa preocupação. Ah, meus amados, que em 2021 nós também tenhamos essa preocupação de não envergonhar o nome de Deus, não profanar o nome do Senhor, cometendo tantas coisas erradas. Quero concluir uma sábia oração a Deus para 2021. Então vimos que é sábia na humildade, né, diante de Deus, sabendo que nós estamos pedindo e a quem nós estamos pedindo. Nós somos pequenos e limitados, mas Deus é grande. Uma sábia oração a Deus para 2021 é sábia também nos pedidos prioritários. Nós sabemos o que pedir, temos muitas necessidades, mas temos prioridades. Nós sabemos o que é mais importante. Que você saiba o que é mais importante neste ano de 2021. E as demais coisas, se você buscar a Deus em primeiro lugar, Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Em último, uma sábia oração a Deus para 2021 é sábia também nas motivações dos pedidos, sabendo o porquê e para que estamos pedindo. Então, não coloquemos o coração na instabilidade das riquezas. Se Deus te abençoar neste ano de 2020 com bens materiais, 2021, desculpem irmãos, eu estou atrasado aí, né? Em 2021 com riquezas, e Ele pode abençoar. Ele não está prometendo que vai te abençoar e te deixar rico, mas se aprover a Ele, te der bênçãos materiais, não coloque o seu coração em nada disso. Seja grato, não se esqueça do Senhor, não deixe que isso suba a sua cabeça. Mantenha-se humilde, busque essa humildade, reconhecendo a Deus como Senhor da sua vida e como provedor diário de tudo que Ele tem te dado. Não se esqueça de agradecê-lo e de louvá-lo durante este ano. O pouco ou muito, glórias a Deus, graças a Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.